32 até o 43. Lucas 23, 32 ao 43. Estamos em mais uma manhã de consagração. Vamos meditar. E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E disse-lhe Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando juntamente com eles, também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-te a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, apresentaram-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava escrito o título em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pode fechar o portão aí, sentado. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha falar, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a Tua voz. Tu conheces, ó Deus, as minhas limitações, mas eu conheço a Sua grandeza e o Seu poder opera segundo elas, porque sem Ti nada sou, nada tenho e nada posso, mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a Tua palavra diz que sou, que tenho e que posso, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Amados, o tema da mensagem que eu quero trazer nesta manhã são 4 descobertas do ladrão na cruz. Jesus foi maltratado, chicoteado, né? A gente sabe a história. Foi julgado, condenado, e agora ele estava sendo crucificado. E junto na crucificação tinha 2 ladrões, 2 criminosos que estavam ali com ele, um à direita, um à esquerda. E, amados, um deles zombava de Jesus, mesmo estando na mesma situação que o próprio colega fala. Ou seja, como você pode zombar tendo na mesma condenação? Tu nem ainda temes a Deus, nem nesta hora. Ou seja, nós vemos aqui o seguinte, que eram 2 ladrões, 2 malfeitores, mas por mais que ambos cometeram erros, e o próprio ladrão, que é o principal da mensagem que eu vou pregar, reconheceu que era um criminoso e que era digno de morte, mas ainda a si mesmo temia Deus. Eu tive algumas experiências quando eu estava na Zona Norte,
pregando, e às vezes nós chegávamos muito tarde, meia-noite, 1h, 2h da manhã, devido a onde nós estávamos pregando, até chegar lá era muito demorado, levava 2, 3 horas às vezes para voltar para o lugar onde eu estava hospedado. E quando nós chegávamos, eu digo nós porque era eu e outro pregador que também ficava no mesmo lugar, muitas vezes aconteceu de a gente passar por drogados, pessoas que estão ali em biqueiras, e alguns, quando a gente passava, às vezes até drogado, dizia: paz do Senhor, pastor. Alguns diziam: olha, mexe com o pastor que está passando aí. Entendeu? Por quê? Porque estava no erro, estava fazendo coisa errada, mas ainda tinha temor de Deus. E às vezes, muitas vezes, são filhos de crente desviados. Então, nós vemos que um aqui pelo menos tinha temor. E justamente esse que tinha temor, porque ele cobra do outro, você estando na mesma condenação, você estando na mesma situação, você nem ainda temes a Deus. Ou seja, nós vemos que havia alguém que tinha temor ali, que era o outro ladrão. E justamente aquele que tinha temor, ele teve 4 descobertas aqui na cruz. A primeira descoberta desse ladrão na cruz está no versículo 41, quando ele fala que com justiça, na verdade com justiça, porque recebemos o que foi os nossos feitos mereciam, ou seja, nós estamos aqui porque merecíamos pelaquilo que nós fizemos. Mas ele diz assim, ó: mas este nenhum mal fez. Ele está dizendo: nós somos culpados, nós merecemos, mas ele não fez nada. A primeira descoberta do ladrão na cruz é que Jesus era inocente, e ele tinha que ser inocente. Se Jesus tivesse uma culpa sequer de alguma coisa que ele fez, poderia ser até de não ter pago o imposto. Lembra do imposto? Quando cobraram Pedro, disse: olha, você e o teu mestre não pagam imposto, não pagam tributo a César. Quando Pedro veio falar para Jesus, Jesus disse: olha, vai lá, pesca, pega o peixe lá, o primeiro peixe que você pegar, vai ter uma moeda dentro dele, um start, paga o imposto por mim e por ti. Até esse dia eu descobri por que Jesus paga o imposto só por ele e por Pedro, e não paga pelos outros 11. É porque, segundo a tradição na época, só pagava imposto de 20 anos para cima. O que o Senhor quer dizer com isso? Que os outros 11 apóstolos provavelmente não tinham 20 anos ainda. Só Pedro e Jesus que tinham 20 anos para cima. Jesus só tinha 33, né? A gente sabe. Ou 31, 32, que o ministério dele foi 3 anos e meio. Mas tinha mais de 30 anos. Então, só ele, Pedro, tinha mais de 20 anos. Ou seja, os outros 11 eram todos jovens. E ainda não pagavam imposto. Então Jesus tinha pagado por todos eles. Por isso, mas mesmo que eu estou voltando ao assunto aqui do texto, amados, se Jesus tivesse devido qualquer coisinha que fosse, o sacrifício dele não seria perfeito. Para ser perfeito, ele tinha que ser inocente. Ele não podia ter culpa de nada, porque daí era um justo se oferecendo pelos injustos. Era alguém sem pecado se oferecendo pelo pecado da humanidade. E a Bíblia Sagrada nos mostra que isto é revelado até no tribunal. Mateus 27, 19. Pode acompanhar comigo se quiser. Mateus 27, 19. Diz assim, ó. O título está escrito: Pilatos é avisado por sua mulher. No 19 diz assim, ó: e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo. Ou seja, não se intrometa, não condene ele, porque num sonho muito sofri
por causa dele. Mas olha como ela diz para o marido: desse justo. Ou seja, ela está dizendo que Jesus é justo, Jesus não tem culpa de nada. E no versículo 24, depois de não ter como negociar, e eles não querem Barrabás, ou melhor, eles não querem Jesus, eles querem Barrabás, no 24 diz assim, ó: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, nada adiantava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. Ou seja, eu não tenho nada a ver com essa condenação, é vocês que estão condenando ele. Por quê? Porque ele é justo, ele não tem nada, ele não cometeu nada. Porque se Jesus cometesse alguma infração, algum erro, o sacrifício não seria aceito. Porque se ele tivesse pecado, ele estava pagando pelos seus pecados. Se ele tivesse transgredido alguma lei, ele estaria pagando pela sua transgressão. Mas por ser inocente, ele estava pagando pela minha e pela sua. E o ladrão na cruz viu isso. Teve essa descoberta, essa revelação na cruz. Ele é inocente. Por isso que a Bíblia diz em Isaías 53, versículo 7, que como ovelha muda, e como ovelha muda, ele foi levado aos seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Alguém pode pensar, mas algumas vezes Jesus replicou ou falou alguma coisa a Pilatos, então a Bíblia errou. Não, a Bíblia, quando diz que ele não abriu a boca, significa que ele não abriu a boca para se defender. Ele não se defende em nenhum momento. Até Pilatos, em outra passagem de outro evangelho, fala: você sabe que eu posso te soltar, eu tenho poder para isso. Jesus ainda disse: nenhum poder que você tem teria se do céu não te fosse dado sobre mim. Mas Pilatos estava dizendo: fala alguma coisa para te soltar, e faz alguma coisa. Mas ele não. Por isso, como ovelha muda, ele foi seguindo o seu destino. Eu já morei em sítio, já criei ovelha, já criei cabrito, já criei porco, já criei galinha, vaca, um monte de coisa. E a pior experiência, eu mato, eu sei carnear porco, eu sei fazer isso. Mas a pior experiência que eu tive na vida foi o dia que eu matei uma ovelha. Eu matei uma ovelha. E eu até fui obrigado a matar, porque eu tinha duas, me roubaram uma. E a abençoada, nem na hora de ser roubada, ela ajuda a gente, porque ela não grita. A pessoa vai lá, agarra ela, bota debaixo do braço, leva embora, ela fica quieta. Ou seja, a gente em casa, alguém entrou, roubou, levou e a gente não viu. Eu disse: bom, antes que me roube essa outra, eu vou comer então. Mas a gente criava para comer em sítio. Galinha, tudo, a gente criava para comer. E vou carnear a ovelha. Não tinha nem experiência, chamei alguém para me ajudar. Daí penduraram ela de cabeça para baixo, pelas pernas, e ela é degolada. Quando botaram a mão na cabeça dela para degolar, ela não dá um grito. O cabrito grita, mas grita. Só de você ficar puxando para ele, parece que ele está sabendo: eu vou morrer, eu vou morrer. E ele começa, e não para de gritar. E fica se espelhando. Porco também, porco foi um bagulhão. Até quando toma a facada, ele. E quando botou a mão na cabeça dela aqui, encostou a faca para passar, eu vi quando a lágrima correu do olho dela. E a faca passou. E ela ficou se batendo ali, o sangue escorrendo. E ela não berra em nenhum momento. Por isso que a Bíblia diz: como uma ovelha, ele é levado. Ou seja, a ovelha vai quietinha. Não argumenta, não grita por misericórdia, por socorro.
O cabrito, eu acho que ele fica gritando: socorro, 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 vão me matar. Eu acho, na linguagem dele, que ele faz isso, porque é um griteiro, é um griteiro. Você até fica com raiva: vou matar esse bicho, não, ele pode gritar. Mas, ou seja, o ladrão descobre que Jesus era inocente. Ele, sendo inocente, aceitou a culpa por mim e por você. Aleluia. E hoje a gente participa da Santa Ceia em memória dele. A segunda descoberta do ladrão na cruz, segunda descoberta, está no verso 42. Após ele dizer: e nenhum mal este fez, ele é inocente. No versículo 42 ele diz: e disse a Jesus, o ladrão na cruz, ou seja, com aquele que está na mesma condenação que ele, o outro zomba, o outro blasfema, ele olha para Jesus e disse: Senhor. A segunda descoberta do ladrão na cruz é que Jesus era Senhor. Aleluia. Senhor. Ele reconhece, amados, que Jesus podia estar naquela situação, mas ele era Senhor. E esse atributo, principalmente na época, a palavra Senhor significa dono, proprietário de algo, mestre, também está referido. Mas na época a palavra Senhor, amados, era muito forte ligado à pessoa de Deus, a Deus. Senhor, Deus. A palavra Yahvé, Jeová, que é um dos nomes de Deus. Jeová ou Yahvé significa Senhor. Ele está dizendo Senhor, ele está dizendo Yahvé. Ele está dizendo para o Senhor. Então ele reconhece que Jesus era Senhor. E se cumpre a Bíblia até nesta passagem, até neste momento. Olha o que a Bíblia nos diz em Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2, verso 6 em diante. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa a que se deveria aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Achando na forma de servo, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Verso 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Ele era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aniquilou-se, tomando a forma de servo, tomando a forma de homem, mas nem por isso Deus deixou de reconhecer e o exaltar, e dar um nome acima de todos os nomes, e toda língua que não confessou, um dia vai ter que confessar. Até esse ladrão que zombou de Jesus aqui, no dia do juízo final, ele estará lá para ser condenado, mas ele vai ter que reconhecer, dobrar o joelho diante de Jesus e falar com a sua boca que ele é Senhor. Só que diferente do ladrão que blasfema, esse aqui o reconhece, descobre que ele é Senhor, mesmo estando na cruz. Ele está na cruz, mas é Senhor. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então a primeira descoberta é que Jesus era inocente. Segunda descoberta é que Jesus era Senhor. Terceira descoberta, ele diz, versículo 42: e disse a Jesus: Senhor. Diga comigo: Senhor. Senhor. E daí ele faz a terceira descoberta na cruz: lembra de mim.
A terceira descoberta do ladrão na cruz é que Jesus tem memória. Jesus não esquece. Jesus não esquece. Aleluias. O significado da palavra memória significa faculdade de conservar e lembrar estados de consciência, passado e tudo quanto está associado aos mesmos. Ou seja, Jesus ia morrer naquele dia, mas ia para o seu reino. E o ladrão naquele momento disse: lembra de mim, eu sei que o Senhor tem memória, lembra do meu ato de hoje. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 8, versículo 1, que após o dilúvio, após Deus ter matado todas as criaturas e pessoas e tudo que havia sobre a terra, Noé, ainda na arca, a Bíblia diz que Deus lembrou de Noé e dos animais que estavam na arca e começou a fazer secar a água para eles saírem da arca, porque Deus tem memória. Em Êxodo capítulo 2, versículo 24, a Bíblia diz que quando ele ouve o gemido do povo de Israel no Egito, lembrou Deus do pacto que tinha com Abraão. Ou seja, Deus tinha feito um pacto com Abraão há 430 anos passados. Mas quando o povo geme, ele lembra porque tem memória do pacto que ele tinha feito com Abraão. Em Malaquias 3:16 diz que no céu há um memorial, um livro, aonde Deus registra as coisas que não quer se esquecer, ou que é para não ser esquecido. Não é que Deus esqueça. Isaías 49, versículo 15 diz: ainda que uma mãe se esquecesse do seu próprio filho, do fruto do seu ventre, a qual amamenta, todavia eu jamais me esquecerei de ti. O ladrão lembrou na cruz, ou melhor, descobriu na cruz, que Jesus tinha memória. E deixa eu abrir um parênteses para dizer para você: ele lembra de tudo que nós fizemos por ele, para ele e para o seu reino. Tudo que nós fazemos está registrado no céu. Até esta manhã que nós estamos aqui, amados reunidos, aonde poderia estar pelo menos 50% da igreja e não está, ele não se esquecerá desse dia quando você precisar. Ele vai lembrar desse dia. Então a terceira descoberta do ladrão na cruz é que Jesus tem memória. Diga comigo, memória. Memória. Aleluia. A quarta descoberta do ladrão na cruz, verso 42, diga comigo: e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus está na cruz, mesma condenação que ele. O outro está zombando. Se ele fosse alguma coisa, não estaria aqui. Se é alguma coisa, salva-te a ti, depois a nós. Mas o outro descobre, vê que Jesus é inocência, vê que Jesus é Senhor, vê que Jesus tem memória, não ia se esquecer. E mesmo estando na mesma situação que eles ali, um dos ladrões vê, ele tem um reino. Não sei nem para onde eu vou, mas ele tem um reino. E eu quero ir para o reino dele. E o ladrão diz: lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se Jesus fosse responder para o outro, ele diria para um: hoje estarás comigo no paraíso.
E você hoje estarás com o diabo no inferno. Então a quarta descoberta do ladrão na cruz é que Jesus tem um reino. Olha o que ele diz para Pilatos. Olha o que ele diz para Pilatos. Glória a Deus, estou pregando a palavra. Quem ama a palavra, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. 18:36. Ele diz para Pilatos: Pilatos fala, né, que ele foi entregue pelos principais sacerdotes. Te entregaram a mim, no versículo 35. No 36, Jesus diz assim, ó: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Aleluia. Muitas vezes as pessoas queriam ver o reino de Deus. Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência. Nem dirão ele ali ou ele aqui, porque o reino de Deus já está no meio de vós, que era o próprio Cristo, o Senhor do reino, o que tinha poder e acesso de dar às pessoas um lugar a este reino. Quando Jesus quer nos dar um lugar nesse reino, é justo, porque Ele é o dono desse reino, Ele é o rei desse reino, Ele é o Senhor desse reino, e Ele introduz e coloca quem Ele quiser neste reino. Mateus 3:2, João Batista pregava dizendo: é chegado o reino de Deus, o reino dos céus, perdão. Ou seja, este reino não é dessa terra, ele é dos céus. E o ladrão descobriu, ele tem um reino. O reino dele não era daqui. E agora ele vai para esse reino. Esse reino não é aqui. Lembra de mim quando chegaram lá? Em Mateus 4,17, o próprio Jesus prega dizendo: é chegado o reino dos céus. Em Mateus 4:23, o evangelho que nós estamos pregando não é deste mundo, é o evangelho do reino, é o evangelho do reino de Jesus. Em Mateus 5, versículo 3 e 10, olha o que a Bíblia diz. Mateus 5, verso 3 e 10, assim, ó: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O verso 10 diz assim, ó: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, o reino não é aqui, o reino é dos céus. Mateus 7:21, Jesus disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Mateus 11, versículo 12, Jesus disse: amados, que Deus no tempo de João Batista, o reino de Deus é tomado à força. Ou seja, os que se apoderam deste reino têm que ser pela força de vontade, pela força do querer. Então a quarta descoberta do ladrão na cruz é que aquele homem que estava sendo crucificado, que escreveram em cima da cruz dele: este é o reino dos judeus, que este homem, ele tinha um reino, mas o reino não era daqui. E o ladrão entendeu, ele vai para o reino. Lembra de mim quando entrares no teu reino. E tem muitas pessoas, irmãos, que estão apegadas só às coisas dessa vida.
e não entende que aqui é passageiro. A gente está se preparando para o reino dos céus. Nós estamos pregando o evangelho do reino. Estamos nos esforçando para entrar nesse reino. Mas esse reino não é daqui. Não é daqui. Nós estamos nos preparando para ir embora para este reino. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus era inocente. Jesus era Senhor. Jesus tem memória. Jesus tem um reino. Glória a Deus. Se coloque de pé na presença de Deus. E vamos orar a Deus nesta manhã.